Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasileiro e 100% dedicado a desvendar os caminhos aí do empreendedorismo artístico-cultural. Meu nome é Carla Raposo, eu sou a host aqui no podcast e sou produtora cultural aqui na cidade, cofundadora também do Band de Borboletas Produções, e é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai fazer uma singela homenagem à cidade de Brasília e eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre o artista empreendedor mais famoso aqui da cidade, JK, isso segundo dados da minha própria cabeça. Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria agradecer o produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215 Norte, e o pessoal do Band de Borboletas, que está ajudando a gente aqui na parte técnica, na parte da produção e tudo isso. Tá bom? Então, tem mais alguma coisa? Acho que não. Solta a vinheta. Bom, então vamos lá. Meu convidado hoje é o Israel Matos Batista, o professor Israel, que é como ele é mais conhecido aqui na cidade. Ele é cientista político pela Universidade de Brasília, mestre em políticas públicas e governo pela FGV, professor há mais de 20 anos, ministra aulas de RID, Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, e atualidades para provas de concurso. Ele iniciou na carreira política em 2006, quando atuou como deputado distrital suplente, sendo eleito como titular na sequência por 2 mandatos consecutivos, em 2010 e 2014. Em 2018, foi eleito para a cadeira de deputado federal e, em 2022, apesar do expressivo número de votos, 40.885, não foi eleito em razão do coeficiente eleitoral. Hoje, ele se dedica a ser articulador político e institucional do Todos pela Educação. É isso mesmo? Isso mesmo. Bem-vindo, professor Israel. É um prazer estar com você aqui. Eu agradeço pelo convite. Eu tenho uma admiração enorme por você, pelo seu trabalho, assim, e fiquei muito feliz e empolgada por você ter aceitado vir conversar com a gente aqui. Eu que fiquei empolgado, né? Falar de JK, falar de Brasília, falar do que essa obra significa para o Brasil, né, e para a identidade brasileira, para a autoestima brasileira, é sempre um prazer. Tem uma obra até que fala que JK é o artista do impossível, né? E eu acho isso assim que resume bastante isso, né? Então, assim, para a gente entrar no clima, né, como essa é uma edição comemorativa, né, aniversário de Brasília, eu vou ler um texto aqui do Couto, né? Ronaldo Costa Couto, que eu acho que representa bem, assim, essa trajetória de um artista, né? Apesar de, né, da gente estar falando num âmbito político, né? Muitas vezes a gente vê que é uma trajetória artística. A epopeia da construção da futurista Brasília no remoto sertão goiano correu o mundo, despertou admiração. JK fez 225 viagens Rio-Brasília, no biênio de 57 e 58. Em média, uma a cada 3 dias. Esgotava a agenda do Rio, entrava no Ronceiro DC3 e voava 1.200 quilômetros para ver as obras. Olhava tudo, punha fogo em todos e voltava 3 ou 4 horas depois de madrugada. Raramente pernoitava. Depois trocou o velho DC3 por um Viscount, quadrimotor inglês. Dormia feito criança feliz durante os voos. Em Brasília houve de tudo, de luminosa inventividade e rigor técnico ao mais legítimo jeitinho brasileiro e improvisação. Da identificação de recursos até o controle precário de gastos e acusações de corrupção. De onde saíram os recursos? Roberto Oliveira Campos dizia, no programa de metas, em que colaborei com Lucas Lopes, não havia previsão para Brasília. Juscelino a construiu, então, principalmente com recursos dos institutos de previdência, que tinham, naquela ocasião, bastante caixa. Também obteve empréstimos estrangeiros, inclusive do Exim Bank, que foi viabilizado pessoalmente pelo presidente Eisenhower, como contribuição para o projeto.
Outra fonte foram os créditos de fornecedores que venderam equipamentos, particularmente dos importados, e muita emissão de moeda. Segundo Kubitschek, as obras da cidade chegaram a absorver 60 mil trabalhadores em 1960. Quanto custaram nos anos de JK? Ninguém sabe e nem saberá. A escrita da nova CAP, nos anos iniciais, nem livro diário possuía. A contabilidade era falha, muitas vezes inexistente. Tempos de pioneirismo e improvisação. Estimativa grosseira, a partir da avaliação precária da época, atualizada para o final de 2010, aponta para gastos de ordem de 130 bilhões de dólares. Esforço colossal, principalmente se levado em conta as demais obras do programa de metas, as dimensões acanhadas da economia brasileira, a população de 70 milhões em 60, a pobreza assustadora presente no campo e nas cidades. JK considerava a construção da capital a mais dura batalha de sua vida pública. Vivi naquele 21 de abril de 1960 as maiores emoções da minha vida. Afinal, naqueles últimos 3 anos, eu vivera, sonhara, comera e dormira em função de uma data, 21 de abril de 1960. Naquele dia, vivi realmente quase em êxtase. Na missa solene, soluça, chora, lágrimas que escorrem em abundância, rosto abaixo. Da filha Maria Estela se ouvia: só vi meu pai chorar em 2 ocasiões, a morte de familiares e a inauguração de Brasília. Muitos choraram com ele. Perto, o vice-presidente João Goulart, vários religiosos convidados olharam surpresos e comovidos. Uma epopeia, né? Eu acho um relato assim, como eu digo assim, é muito a vida artística, assim, né? É muito o que o artista faz, né? Sim. Assume riscos e, enfim, né? É muito empreender no ramo artístico, né? Porque, assim, é você colocar o pé num chão que você não está vendo. Juscelino Kubitschek é essa potência política capaz de mobilizar os esforços coletivos, né? Já na prefeitura de Belo Horizonte, ele vai deixar uma marca muito forte com a Pampulha. Como governador de Minas Gerais, ele vai fortalecer o estado de Minas Gerais, e como presidente da República, ele vai reunir uma verdadeira constelação, né? São estrelas em cada uma das áreas de atuação. Então, para a construção de Brasília, você vai ter o melhor mestre de obras que poderia existir, que é Israel Pinheiro, meu xará. Imagina. Você vai ter o melhor engenheiro de estradas que podia existir, que era o Bernardo Sayão. Você vai ter Oscar Niemeyer, que acabava de fazer um sucesso estrondoso ao participar da construção da sede das Nações Unidas em Nova York, em 1946, e superar o seu mestre, né, Le Corbusier, que era o grande arquiteto da primeira metade do século XX. E aí você tem o Lúcio Costa, que é outro gênio, né, um gênio criativo. Ele desenha uma cidade muito simples, era um idealista, né, uma cidade que na prática não pôde ser aplicada, não porque fosse mal feita ou porque fosse ruim, mas é porque desconsiderava a realidade de um país desigual, né? Ele era um idealista. E aí o restante a gente conhece. Atos Bulcão, que é o maior painelista do mundo, Mariane Peretti, que é a menina da turma, né? Que é a maior vitralista do século XX, sem sombra de dúvida, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Então, ele reúne a nata, né? O melhor do melhor. E o que eu acho mais importante é que Juscelino Kubitschek, como artista, ele soube vender a sua obra, né? Juscelino Kubitschek, ele vai encerrar um longo período de baixa autoestima do povo brasileiro que assumia uma postura de autoflagelação por ser mestiço, e um país mestiço não podia dar certo, era assim que se pensava no exterior naquela época. E no momento em que JK se torna o primeiro presidente brasileiro a ser capa da revista Time, o presidente que antes da posse viaja pelos Estados Unidos, Europa, Japão,
e traz investimentos para o Brasil, né? Primeira empresa japonesa que veio, a Toyota, porque ele viaja ao Japão ainda antes da posse. E aí, durante o mandato de JK, o Brasil vai ficar bem na fita, como se diz, né? É uma imagem muito forte no exterior, a imagem que nasce aí do país do futuro, né? Nasce aí, com Juscelino Kubitschek, né? Então, ele é um artista que, além de tino para a arte, né? Ele tinha tino para os negócios também. Sim. E ele vai conseguir vender essa ideia de Brasil. A inauguração de Brasília é um estrondo internacional. Né? É um momento de que deixa o mundo boquiaberto, né? Países nunca tinham dado atenção ao Brasil. Naquele momento, o Papa ordena que se badalem os sinos de todas as catedrais do planeta. Olha só. Né? Envia mensagem solene pela Fundação de Brasília e diz que o Brasil vive um momento abençoado. E é mesmo, porque em todas as áreas o Brasil se destacava. Né? Em 1958, no meio desse clima que a gente chama de anos dourados, né? Nós temos o lançamento do Chega de Saudade, que vai inaugurar a Bossa Nova, que será o primeiro grande movimento musical de massas e que será a primeira vendagem musical de massas do mundo, não só do Brasil, que vai ultrapassar radicalmente o jazz norte-americano, que vai se manter como primeiro nas paradas de sucesso até o surgimento dos Beatles, que então desbancam a Bossa Nova. Então, para se desbancar a Bossa Nova, foi necessário o nascimento do gênio dos Beatles. Olha só. Né? E mesmo assim, Garota de Ipanema é até hoje a música mais regravada e traduzida da história da música mundial. Nem os Beatles desbancaram Garota de Ipanema. Né? Então, o Brasil passava uma imagem de estabilidade política, otimismo econômico, né? E de sofisticação. Era uma cultura que pela primeira vez mostrava ser capaz de grandes façanhas artísticas que traziam como elemento central a mestiçagem, o samba, o que era original. E eu viajo muito, né? Viajo bastante a trabalho. E eu já estive em todos os continentes a trabalho. E pode ter certeza, em todos os países que eu fui, em todas as capitais, no melhor restaurante, você ouve Bossa Nova. Olha, é impressionante. Em qualquer lugar do mundo, seja no Japão, seja na América Latina, é impressionante. É muito forte, né? Não é à toa que o JK foi considerado, né, o presidente Bossa Nova, um pé de valsa, né? Então, assim, a gente falar de empreendedorismo, né, aqui a gente está falando de empreendedorismo artístico. Então, assim, trazer a história de Brasília para cá, né, em tese, né, não teria muita ligação, né? A gente está falando aqui de serviço público, né? De construções, de obras, né? Enfim, que envolve o serviço público. E geralmente essas coisas, elas, né? Assim, na cabeça das pessoas, pelo menos, né? Serviço público e empreendedorismo, elas são dissociadas. Mas tem uma visão, assim, olhando a história de Brasília, como ela foi feita e como se portou Juscelino à frente dessa obra, né, que para ele era a meta-síntese, né? Ele até colocou depois do programa de metas, dizendo que era a meta-síntese, porque ela reunia tudo o que o programa de metas dele trazia, porque, enfim, ela, na verdade, sintetizava porque era por onde iam passar todas as outras metas. As prioridades, né, das 30 metas. Né? Brasília é a 31ª meta, nascida em Jataí, no primeiro discurso de campanha dele, né, quando ele cai na irresponsabilidade de dizer de cima de um caminhão, né, que iria cumprir todas as ordens constitucionais da Constituição de 46, que tinha sido recém-estabelecido, tinha 9 anos, né, 8 anos. E aí tinha um estudante de direito, né? Estudante de direito é pior que juiz, né? Eles são terríveis. Realmente. Eles sabem de tudo, né? E era Antônio Soares Neto, a gente chama ele de Tuniquinho até hoje. Eu acho que a diferença é que eles falam muito mais que os juízes. Exatamente. E aí o Tuniquinho levantou a mão no meio de todo mundo e falou: ô candidato, você vai cumprir tudo que diz a Constituição? E ele diz: vou cumprir tudo.
até a transferência da capital, que está nas disposições transitórias, e o JK não teve opção senão não assumir, né? Vai falar ali a célebre frase, né? No meu quinquênio procederei à transferência da capital para o Planalto Central, né? Então, a 31ª meta nasce no início da campanha, né? Não tinha sido planejado, inclusive orçamentariamente, né? Olha só. Então, é uma façanha. JK, ele se presta a concretizar um sonho muito antigo, né? A ideia de instalação de Brasília remonta ao século XVIII, quando o primeiro-ministro português, Marquês de Pombal, preocupado com os ataques estrangeiros, né, de potências que cobiçavam a colônia brasileira, pretendia transferir a capital do litoral para o interior, né? E desde o Marquês de Pombal, essa ideia é recorrente. Você tem o Marquês de Pombal, você tem Francisco Tostes Colombina, depois você tem os Inconfidentes, depois você tem o fundador do Correio Brasiliense, né, o Hipólito José da Costa. Depois você vai ter a necessidade premente de uma capital no interior com o período regencial do Brasil, quando o imperador era uma criança, que o Brasil se divide em 6 países e percebe-se que uma capital no centro, né, poderia ajudar a gerar o vínculo entre os brasileiros, né, o sentimento de identidade nacional que o Brasil ainda não tinha, né. Então a gente vai ter uma longa jornada até a construção de Brasília. E JK, portanto, ele é a coroação de um longo projeto, né, de pelo menos mais de 200 anos, e que vai cumprir tudo o que prometia. Porque quando se pensa em colocar a capital no centro do Brasil, se pensa em integração nacional. E é só você olhar as radiais, que são as BRs iniciadas com o número 0. Todas nascem na capital. Então você tem 010, Brasília-Belém, 020, Brasília-Fortaleza, em sentido horário descendo como se fosse um relógio, ligando o centro do Brasil a cada uma das grandes capitais. 030, né? Salvador, né? 040, Rio de Janeiro, 050, São Paulo, 060, e assim por diante, né? Até a 080, que não está pronta, mas que deveria ligar o Brasil ao norte, né? A Brasília ao norte. Então, cumpre o primeiro passo, né? Cumpre a integração, aliás, a identidade nacional. Porque no momento em que você tem Dona Luzia, goiana, casando-se com seu José Rodrigues, piauiense, né? Fazendo Dona Noêmia, que se casa com seu Tadeu, filho de Dona Adélia e seu Luiz, mineiros. Você junta famílias nordestinas, sudestinas e diminui um conflito muito antigo, que era da elite nordestina com a elite sudestina. Elite nordestina magoada, porque perdeu o controle econômico do país para os sudestinos, né? Então você interrompe uma série de movimentos separatistas nordestinos. A gente sempre tem a ideia de que é o Sul que quer se separar. O Rio Grande do Sul tentou uma vez só. O Nordeste tentou 5 vezes. É né? mesmo? Não sabia. 5 guerras, 1817, né? 1824, 1835, 1848 e dá 5 se a gente contar 1798 com a Conjuração Baiana. Olha né? só. Então, é engraçado, né? Que é o paulista e o gaúcho que enche a boca para dizer que não quer ser parte do Brasil, mas tenta, né? São Paulo nunca nem tentou. Olha né? só. É o Nordeste que vai proceder com as guerras separatistas, né? Vai enfrentar militarmente a fim de se separar. E Brasília é meio que um acordo de paz, né? É o momento em que seu Tadeu e Dona Noêmia se casam e me fazem assim, bonito. Olha só, vê se seria possível. É uma mistura do Nordeste, Piauí, com Minas Gerais, com Goiás. Brasília, então, cumpre essa função de integração e de identidade nacional, né? E essa fusão de culturas. Essa fusão também, é fundamental para a formação da identidade nacional. Identidade. Porque você não tinha nada que vinculasse o piauiense ao mineiro. Né? E hoje os meus primos mineiros chamam a minha avó, mãe da minha mãe, que nasceu em Goiás, e o meu avô, nascido no Piauí, de vô.
Olha só. Você entende? Isso é uma verdadeira integração para um país continental como o Brasil. É integração via união de famílias, né? Sim. E Brasília também vai cumprir o seu desígnio de trazer desenvolvimento para o interior, né? Ela abre a fronteira agrícola do Brasil, ela é essencial para que a gente hoje tivesse uma balança comercial favorável. Portanto, o Costa Couto diz que gastou demais, pois eu digo que valeu a pena. Valeu, né? Valeu a pena, porque se você observar, nós exportamos proteína, né? Carne, couro, são derivados de animais, né? Essa o Brasil está sempre entre primeiro e segundo lugar em exportação de proteínas. Isso não seria possível sem Brasília, que alargou as pastagens, né? O Brasil exporta soja, milho, feijão. Não seria possível sem a BR-060, sem a 070, sem a 010 e a 020. Não seria possível. Então, ela cumpre essa função de elevar a economia brasileira, né? Ele era um artista mesmo, porque além de Brasília, ele ainda constrói 20 mil quilômetros de estradas de rodagem pavimentadas, recorde só batido pela China na década de 2000. Olha que loucura. Olha, né? Só. A agricultura explode 173% de crescimento. A produção de petróleo da Petrobras cresce 28.000%. E o PIB industrial se eleva em 600% no governo JK. Então, realmente, é um artista completo, né? E Brasília é a síntese de tudo isso. Porque ela vai catalisar as áreas de desenvolvimento propostas no plano de metas. Diz que ele tinha uma coisa que falava assim, que ele tinha um instinto kubitschekiano. Assim. Você já ouviu falar disso? Ele tinha um instinto kubitschekiano, que ele botava o olho num negócio e falava assim, é por aqui que eu vou e vai dar certo. O negócio vai funcionar e vai fluir. E isso é meio que o empreendedor faz mesmo, né? Você olha para um lado, assim, eu fico imaginando que assim, você tem um lote e vai construir uma casa. Um lote ali, 100 metros de lote. Você vai construir uma casa. É difícil para mim, por exemplo, olhar para um lote e materializar uma casa naquele lugar ali de 100 metros quadrados. Você imagina você olhar para o interior de um país e visualizar uma cidade, assim, né? Então, assim, se não fosse... Eu sou bem ousada. Na minha opinião, não fosse a visão empreendedora desse artista que orquestrou tudo isso, Brasília não teria saído dos planos de 2000, né, de 200 anos, né? A gente estaria com muito mais anos à frente, a gente não estaria aqui. Nós ainda estaríamos agarrados ao litoral como caranguejo. Com certeza. Né? O empreendedorismo de JK, ele tem um quê de poético. Mas a gente não pode romantizar, porque JK ele vai se basear em estudos técnicos que já haviam sendo feitos desde 1892. Então, eu acho que o JK ele é um exemplo de empreendedor, né? Seja artístico, seja econômico, porque ele faz um empreendimento econômico, porque ele alia, né, a cabeça na lua e os pés no chão. Né? Então, ele vai concretizar o plano de Brasília, mas ele vai se cercar dos melhores, né? Ele vai buscar o projeto mais rápido de ser concluído. Ele vai compreender a sutileza da política brasileira que não permite que um governante deixe obra para o seu sucessor, porque não se completa, fica os esqueletos, né? Ninguém quer completar a obra do antecessor, então ele fala, eu tenho que terminar Brasília ainda dentro hoje, do meu mandato, até hoje. Assim. Ainda hoje. Então, o JK, ele é um cara qualificado do ponto de vista técnico. E ele oferecia o que o país precisava para um empreendimento desse tamanho, que era estabilidade, né? É importante lembrar que JK construiu Brasília inteira sem começar a obra antes da autorização do Congresso Nacional, sem desacatar nenhuma ordem judicial, enfrentando com a base aliada dele, disputando voto a voto para evitar uma CPI contra Brasília. Ou seja, ele era um democrata. E a gente que está desacreditando da democracia, né,
A gente está cometendo um erro. Nós não precisamos de um regime autoritário para empreender. A gente precisa de diálogo, embate político, discussão, né? E ele é a prova viva disso, né? JK, ele vai garantir que esse crescimento do Brasil, né, como ele gostava de dizer, 50 anos em 5, se desse dentro dos padrões das instituições, né? Mesmo enfrentando rebelião da aeronáutica, mesmo tendo que demitir o almirantado, imagine só, né? O presidente vai enfrentar seus almirantes, porque havia um desacato imenso das Forças Armadas contra o presidente da República, Forças Armadas que não tinham aceitado que um aliado de Getúlio, recém-suicidado, né, assumisse a presidência da República. Então, eu acho que ele soube enfrentar essa complexidade que era o Brasil, que era o momento político do Brasil, e o Brasil saiu muito maior. Em termos políticos, o mandato dele foi o período dourado da democracia. Em termos econômicos, foi um grande período de crescimento que vai reposicionar o Brasil no ranking das economias globais, né? Nós vamos subir de posição. A partir daí a gente vai se tornar um dos 20 países mais ricos do mundo e nunca mais deixaríamos de ocupar essa posição. E JK, ele merece esse reconhecimento, né? Enfim, há acusações de corrupção. A gente tem que lembrar que a institucionalidade na época ainda não era tão enraizada. E o que poderia ser uma licença para ele agir a despeito do Congresso, para ele agir contra a vontade ou contra as decisões judiciais, né? Mas não, apesar da rasura das nossas instituições, ainda assim ele seguiu os ideais democráticos. Assim, inclusive, né? Assim que ele entrou na presidência, era decretado o estado de sítio, né? E a primeira decisão que ele fez, aliás, sobre resistência até dos ministros militares naquela época, foi tirar o estado de sítio e a censura que também existia quando ele entrou, né? A censura de todas as áreas. E aí, isso, assim, dava o tom de como seria do que seria o governo dele. E que foi, na verdade, até o final, né, dos tempos. Então, assim, eu vou falar aquela coisa, né? João Guimarães Rosa chegou a denominar JK como poeta da obra pública. Boa, gostei. Você concorda com essa denominação de poeta da obra pública? Eu concordo sim. Eu acho que Juscelino Kubitschek, ele primeiro é um desenvolvimentista, né? A gente precisa compreender o que isso significava, né? O desenvolvimentista era aquele político que compreendia a necessidade de protagonismo do poder público para o desenvolvimento econômico e social do país. O Brasil, ele é uma economia tardia. Ele entra no sistema capitalista tardiamente. E ele entra para ocupar um espaço predestinado de fornecedor de matéria-prima, de fornecedor de commodities, né? E o que Juscelino faz é não acreditar nessa sina, não acreditar nesse destino, né? Não só ele, mas o próprio Vargas, que era padrinho político dele, vamos dizer assim, né? Vargas também não acreditava nesse destino do Brasil. E eles também entendiam que o acúmulo de capitais no Brasil era ainda muito restrito. Que, portanto, quem tinha dinheiro para empreender era o Estado, né? Então, se Getúlio cria a Petrobras, é Juscelino que gera o crescimento de 28.000% na produção de petróleo da Petrobras. Investimento do Estado, né? Eu até entendo que a gente possa ter uma economia em que o capital privado financia o desenvolvimento. Mas não era o caso do Brasil naquele período. Não havia empresário brasileiro que pudesse fazer esses investimentos. Você precisava que o Estado
fosse o primeiro a investir no Brasil, o primeiro a acreditar no Brasil, né? E esse era o desenvolvimentismo de JK. Então ele é sim o poeta das obras públicas, especialmente porque ele acreditava tanto no Brasil que ele fez com que o Estado demonstrasse o potencial do Brasil. Como é que você demonstra potencial? Investindo. Né? Se eu acredito em você, eu invisto em você. E o Estado brasileiro precisava mostrar ao mundo, precisava mostrar a General Motors, precisava mostrar a Toyota que elas podiam acreditar no Brasil. Então o Estado investia. Né? E foi isso que o JK fez. Por isso, se nós formos olhar em termos históricos, né, e como professor de história, eu sempre faço esse olhar, os períodos de crescimento econômico do Brasil, de mudança de patamar, de alteração da nossa matriz econômica, de uma matriz meramente agrícola para uma matriz mista, né, com diversificação da agricultura e industrialização, ela tem a ver com o investimento do Estado. Um poeta de obras públicas. Exato. E, além de poeta de obras públicas, ele era muito bem-humorado também, né? Muito bem-humorado. Ele tinha um humor ácido, demais, né? E era uma coisa que deixava os opositores assim, né? Era um humor jeito. muito elegante, né? Mas, às vezes, ele perdia a compostura também, né? Tinha um articulista de um jornal do Rio, se não me engano, a Tribuna da Imprensa, que encasquetou com o Lago Paranoá. Né? Juscelino queria que o lago desse certo, porque era um projeto ainda do século XIX, né? do botânico francês Glasieux, né? Ou seja, o lago nasceu antes de Brasília como projeto, né? 60 e tantos anos antes. E aí esse articulista ficava escrevendo artigos dizendo que o lago não ia encher, que aquilo era uma sandice, que aquilo ia virar um atoleiro, né? E quando o lago atingiu a cota 1000, né? A superfície do lago atingiu 1000 metros acima do nível do mar, por isso tem até o clube, né? Cota 1000. É mesmo? Cota 1000, porque a superfície do Lago Paranoá, quando o lago está cheio, está exatamente a 1000 metros acima do nível do mar. Então, quando atingiu os 1000 metros, que ele teve certeza que aquilo era um sucesso, ele escreveu um telegrama pro jornalista, né? Encheu, ponto final. Era uma pessoa assim, incrível, né? Ele tinha um humor muito peculiar. Era um pé de valsa, né? Era um presidente muito charmoso, tinha um olhar de estadista, né? Encantava os corações femininos também. Era um cara muito, muito culto, né? Tinha feito doutorado em Sorbonne. Sim. E ao mesmo tempo tinha uma origem humilde, filho de professora, né, de caixeiro viajante. Dona Júlia Kubitschek era alfabetizadora, né? Então ele tinha esse charme, essa capacidade de aparecer bem, tanto para os pequenos quanto para os grandes. Imagina ser o primeiro presidente capa da Time, né? Imagina. Chegar na França pedir investimento em francês, era um nível elevadíssimo. Né? Agora, Brasília, vou voltar para a obra maior. Brasília foi muito criticada também, assim, até hoje, até nos dias atuais também, assim, que foi uma cidade feita dentro de um escritório. Né, assim, ela não foi apesar do caráter muito democrático, né, do governo, etc, e tal, da linha do governo, ela foi uma cidade que foi projetada sem olhar para quem ia morar nela, né? Inclusive os próprios candangos, né? As próprias pessoas que vieram para construir Brasília. Então, o que se diz é que ela não teve essa atenção nem com o aspecto urbano para essas pessoas, nem com o aspecto cultural, né? Para acolher essas pessoas. O que você acha disso? Você acha que hoje isso já mudou depois de tantos anos? Ou sei lá, estamos no caminho? O que você acha disso? Havia uma percepção de que os candangos viriam trabalhar e depois voltariam para suas cidades, né? E, portanto, Brasília, esse plano piloto, né, como a gente chama, não previa as habitações para aquele número de candangos que chegavam em profusão, né? Era muita gente chegando.
E o governo tinha essa, não só o governo, mas a nova CAP principalmente, né? Israel Pinheiro tinha, ele é o grande... O Juscelino não pensava nisso, né? Imagina, o presidente da República está querendo que a obra fique pronta, né? Mas quem pensava não tinha imaginado tudo isso. O próprio Lúcio Costa imaginou que Brasília atingiria 500 mil de habitantes no ano 2000, mas a gente chegou ao ano 2000 com 2 milhões de habitantes, né? Então, não havia previsão para que os candangos ficassem aqui. Meu avô e minha avó contam que em 58 eles moravam num assentamento, era a Vila Dona Sara Kubitschek, se eu não me engano, e eles partiram para cima da sede da nova CAP na Candangolândia porque queriam retirá-los de lá, né? E aí teve uma intervenção da própria Dona Sara para que se fundasse Taguatinga, que é a primeira cidade satélite, digamos assim, nascida 2 anos antes de Brasília, né? Então, o plano piloto como idealização de Lúcio Costa, né, o sonho do arquiteto é poder pegar uma página em branco, né, e fazer a cidade ideal, ele foi pensado para ser democrático, mas ele não foi pensado para toda a população de candangos que já vivia aqui. Então, o Lúcio Costa vai fazer prédios em pilotis para que a comunidade pudesse se entrosar. Ele queria que o filho do motorista estudasse na mesma escola que o filho do senador. Era uma visão bem romantizada. Era uma visão romantizada, é uma visão idealista, né? Eu já ouvi dizer que a Brasília, os prédios terem até 6 andares, era para as mães chamarem. Para mãe gritar o menino, filhos, gente. Eu moro no 4º andar. A escola do meu sobrinho é exatamente em frente à minha casa. Meu sobrinho fica comigo, né? Vivo lá em casa de segunda a quinta. Depois eu devolvo para os pais. E eu fico lá da janela olhando ele até entrar na escola. Aí a professora dá um tchauzinho para mim, eu descanso. Olha, né? só. É isso mesmo. Mas o problema é que a realidade se impôs, né? O crescimento, a explosão demográfica foi imensa, porque Brasília era muito rica. O sonho de Dom Bosco se concretizou, né? A sede de uma nova civilização de onde emanaria leite e mel. É muita riqueza. E o meu avô veio para cá e logo depois trouxe o tio Raimundo, trouxe o tio Antônio, né? Trouxe o tio Valdomiro. Então vieram todos os meus tios. Minha avó trouxe meu tio Geraldo. Os meus tios avós vieram depois que meu avô e minha avó vieram para cá. Meus avós maternos, né? Então, Brasília, ela vai atrair muita gente muito velozmente. Era uma terra de oportunidades. É uma terra de oportunidades. De repente, as residências que seriam para a população mais humilde, que ficam nas quadras 400, ganharam um preço estratosférico, né? A especulação imobiliária foi crescendo. Houve um processo de gentrificação muito grave, porque o plano piloto é um jardim. Morar num jardim custa muito caro quando você tem uma disputa por esse espaço agora com mais de 3 milhões de pessoas, né? Então, o plano piloto é um lugar muito rico. A Asa Sul é o bairro brasileiro com o maior percentual de famílias ricas do Brasil, não é? Então, a gente não pode também condenar um projeto dos anos 50, a década do automóvel como o futuro do transporte, porque aqueles que planejaram nos anos 50 tinham os seus pontos cegos, né? Mas viver em Brasília, né, para quem consegue viver no plano piloto, é uma experiência muito, muito prazerosa, né? É uma cidade organizada, é tudo público, o jardim de Burle Marx são maravilhosos, né? E aí houve esse crescimento das regiões administrativas, antes chamadas de cidades satélites, e o que eu digo é o seguinte: hoje Brasília tem os mesmos problemas de outras capitais, né? Se tornou uma cidade extremamente desigual, tanto que o Distrito Federal está sempre nas 5 primeiras posições de desigualdade do Brasil. Nosso índice de Gini é um dos piores. Nós já fomos primeiro, nós já fomos segundo, nós voltamos para ser primeiro. A gente está sempre entre os mais desiguais. Mas ainda assim uma cidade
de onde emana leite e mel, né? A nossa renda per capita é 25% maior do que a segunda colocada, que é São Paulo, né? Nossa renda per capita é mais que o dobro da renda brasileira, é 6 vezes a renda do Maranhão, né? Então, tem muita riqueza. O projeto idealista de Lúcio Costa não pode ser jogado no lixo como se não funcionasse. Funciona, né? O problema é a desigualdade brasileira que a gente não conseguiu combater, né? Que impede os habitantes do Cruzeiro de manter o projeto original dos pilotis, porque se tornou violento, né? E essa violência é filha da desigualdade, né? Então, tem muito de idealismo, e eu amo esse idealismo, né? Porque eu acho que manter a esperança acesa, né? O Brasil, como a sede de uma nova civilização, tem muito a dar para o mundo, né? Muito a contribuir. Muito bacana. Professor, a gente já está indo meio que para o final. Não acredito nisso. A gente já está indo. Olha, não me deixa falar de Brasília, não. Porque a gente não sai daqui hoje, viu? Eu queria que você fizesse uma reflexão final, assim, fazendo essa conjugação mesmo, né, desse artista fantástico que é JK e tal, e o empreendedorismo. A gente está falando com empreendedores, né, culturais, artísticos e etc. E eu queria que você fizesse um fechamento assim, fazendo intercalando essa realidade que a gente tem hoje, né, do empreendedorismo e tal, com essa visão, né, ideológica que fez JK, inclusive, fazer tantas obras e etc. O que você diria? Para mim, o primeiro ponto é que JK, como empreendedor, era alguém que assumia a responsabilidade do seu empreendimento, né? JK colocou a vida pública na ponta da espada, porque se Brasília não desse certo, ele estava enterrado politicamente. Tanto que a UDN, que era o partido de oposição, resolveu votar a favor na última hora, né, da construção de Brasília, porque acreditava que seria o túmulo político de JK. Então, ele assumiu a responsabilidade e o risco, né? Isso, para mim, é ser empreendedor, né? Segundo, JK teve uma visão de inovação, uma visão que ia reestruturar o Brasil, que era um país apegado ao litoral, que era um país agroexportador, que era um país sem integração, sem identidade, né? Então ele vai oferecer um produto que o Brasil queria comprar havia muito tempo, que há muito tempo se discutia a necessidade de integração nacional, ocupação do interior, né? Então ele não era um empreendedor que estava apegado ao produto que ele ia vender, não. Ele era um empreendedor que entendia qual era a necessidade, qual era o anseio do país, né? Era um empreendedor corajoso também, porque ele enfrentou uma oposição acirrada, né? Ele aprovou Brasília contra tudo e todos, com forte oposição no Congresso Nacional, mas ele conseguiu se articular para vencer essa oposição. E eu acho que o que caracteriza JK como empreendedor é a capacidade que ele tinha de reunir os talentos em volta dele, de vender o sonho dele e fazer com que muitos comprassem, né? Ele vai oferecer um mega salário para o Niemeyer fala, não, me nomeia num cargo de livre nomeação, eu vou receber o salário de funcionário público e vou lá construir Brasília, né? Ele vai fazer o concurso, o Lúcio Costa vai ganhar justamente pela simplicidade do traçado, que precisava construir muito rapidamente, né? E aí vem aquele monte de jovens artistas talentosos que vão ser consagrados eternamente por esse grande feito, né, que é Brasília. Então ele tem todas as características de um empreendedor, a meu ver, e como eu gosto de falar, né, cabeça na lua, pé no chão. Que é o que faz muito, né? Inclusive o empreendedor cultural, né? É isso mesmo. Tem que ter muito, assim, né? Aquele lado etéreo, né? Da minha arte, de desenvolver a arte, mas se não tiver o pé no chão, acaba que não evolui, né? Se confunde nas contas, exatamente. Né? Os boletos chegam, né? Os boletos chegam. Então, eu queria agradecer muito sua presença. Olha, foi ótima a nossa conversa. Eu não esperava menos, aliás. Obrigado. E
Eu queria saber, você está com alguns projetos, vi que você está à frente aí da Todos pela Educação. Estou muito feliz com esse novo projeto, né? Eu me tornei embaixador do Todos pela Educação, é o articulador político institucional. Todo mundo conhece, é a maior instituição de defesa da educação no Brasil hoje, né? Atua com os governos estaduais, atua com o poder público federal, ministérios, presidência da República, Supremo Tribunal Federal. E eu assumi esse desafio gigante, né? Ser o articulador político e institucional do Todos. Eu confesso que eu estou muito emocionado, é um verdadeiro acontecimento, né? É uma posição que eu sei da responsabilidade que ela traz. E eu estou muito realizado ocupando esse espaço, né? Acho que a gente precisa defender os interesses difusos, né? Porque para fazer lobby para as categorias organizadas, para os empresários, você já tem quem faça. Né? Mas para defender o direito à alfabetização, né? Para defender o direito da criança de aprender na idade certa, né? Para defender a necessidade de um sistema nacional de educação para que o Estado cuide do município pobre, né? Para que o governo federal cuide do Estado pobre, né? Num país tão desigual, você precisa ter uma organização com esse peso, né? Com esse poder de influência, né? E aí eu vou e assumo essa articulação. É difícil, é um trabalho muito denso, né? Mas ao mesmo tempo é um trabalho que a gente vê o resultado assim na ponta com muita rapidez, enfim, tem uma incidência enorme na sociedade brasileira. Eu estou satisfeito, estou muito realizado e estou muito orgulhoso também por fazer parte dessa história do Todos pela Educação. Ai, que bom. E a gente sabe que está em boas mãos aí, né, nessa articulação, Obrigado. Com certeza. Então, de novo, te agradecer. Se quiser dar as suas redes sociais para o pessoal seguir, até o Todos pela Educação, né? Os próximos passos e tal. Perfeito, gente. Onde que o pessoal te encontra? As minhas redes sociais são @Prof.Israel, tudo junto. Prof de professor, né, gente? Prof. Israel, tudo junto. E temos o Todos pela Educação também, @Todos pela Educação, tá no Instagram, tá no Twitter, tá em todo lugar, como muita gente acompanha, com muitos relatórios, todas as informações do Brasil inteiro sobre educação, da escolinha mais simples, no interior do Ceará, até a capital paulista. A gente tem todas as informações para quem precisar, é só acessar nossos meios de comunicação. Então a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Foi uma delícia conversar com o professor Israel sobre essa cidade que, para mim, é minha paixão, né? E Brasília merece todos os méritos e todas as homenagens nesse dia que eu realmente amo. Sou cria da cidade, amo essa cidade. O que eu puder fazer para ela ser melhor, e é o que eu faço aqui, nesse espaço, né? Pela cultura dessa cidade. Eu estou aqui fazendo, né, colocando a minha pedrinha lá nesse muro aí. Então, hoje a gente falou sobre JK, falamos muito sobre JK, o aspecto empreendedor do JK, né? Falamos sobre as várias contribuições que ele deu para a integração, inclusive para manifestação da cultura, né, da identidade cultural brasileira, né, passando o Brasil aí pelo meio do país. E por fim, falamos aqui, né, de aspectos empreendedores de JK, que você aí, empreendedor cultural, tem que trazer para a sua vida e para a sua rotina, para, como disse aqui o professor, né, com a cabeça nas nuvens e os pés no chão, fazer uma carreira artística aí de sucesso, tá bom? Então vamos ficando por aqui. Muito obrigada por vocês terem me assistido até aqui e tchau, até a próxima.